Mas vamos falar agora com o professor Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico, para a gente tentar entender o que aconteceu nessa aeronave. Muito boa tarde, Daniel, tudo bom? Kátia Fonseca, boa tarde. Boa tarde. À disposição. Sabe o que eu queria saber? A gente comentava aqui como dá medo, porque de uns tempos para cá, não sei se hoje, tudo bem, a gente tem uma divulgação muito mais rápida e maior de todos os acidentes, não só de aeronaves. Mas quando a gente vê em aviões de pequeno porte, todo mundo fala, deve ter sido a manutenção que não foi bem feita. Existem problemas que, mesmo a manutenção certinha, feita regularmente, podem acontecer, como por exemplo no sensor do trem de pouso? É possível. Duas possibilidades. Uma das possibilidades que tinha problemas anterior é uma hipótese, ou a aeronave estava com a manutenção em dia e mesmo assim surgiu um problema em pleno voo. Essas duas possibilidades são correntes. Agora, quando a gente vê uma situação como essa, dá um pavor, porque você fica pensando, bom, você tem que ficar gastando o combustível para poder descer, fazer a aterrissagem mais leve. Antigamente se falava muito em soltar o combustível no meio do caminho. Na prática, você como um fantástico perito que é, por que é feito isso? Quando se escolhe descartar o combustível ou então queimá-lo durante o voo? Esse voo, em torno de 40 minutos, teve, em princípio, duas finalidades. Uma delas, o piloto teve problema no trem de pouso, ele, durante esse voo de 40 minutos, realizar procedimentos alternativos para tentar baixar o trem de pouso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, caso ele não consiga baixar os trem de pouso, ele vai fazer um pouso de barriga. E quanto menos combustível, melhores são as consequências. Tá? Então, muitos aviões não têm sistema de alijamento de combustível. Então, alguns aviões têm sistema de alijamento, o controlador de tráfego aéreo reserva um espaço aéreo e essa aeronave vai no local e alija o combustível. Eu creio que essa aeronave não tenha sistema de alijamento. Assim sendo, ela vai queimar, ao invés de alijar o combustível, jogar fora, ela vai voar queimando a quantidade de combustível que o piloto considera seguro para pousar e não ter nenhuma consequências. Por quê? Na hora do pouso, lembrando que o tanque de combustível é a asa. Se não tiver trem de pouso, vai tocar a pista, o pouso de barriga, podendo partir as asas, e se tiver muito combustível, com faísca, daí um incêndio. Então, essa queima de combustível tem a finalidade de pousar para não provocar um incêndio após o pouso de barriga. Eu vou lhe perguntar uma coisa, não tem nem a ver com o avião em si, mas com a situação que isso causou. Logo que eu vi que estava acontecendo, ninguém sabia quem estava dentro do avião nem nada, mas que tinha um avião de pequeno porte circulando aqui na região de São Paulo, interior, buscando ficar com menos combustível para aterrissar. O que tinha de helicóptero, de emissoras e outros curiosos, vamos dizer assim, sobrevoando próximo à aeronave, e eu vi isso numa das emissoras ao vivo, falando, a repórter de dentro do helicóptero dizendo, olha, foi avisado para a gente que a gente não pode chegar perto. Eu falei, mas cara, claro, se alguém avisar, você não sabe que você não pode chegar perto? Quer dizer, hoje em dia esse não é um problema muito sério também, se perdeu um pouco o bom senso de pensar, gente, a gente tem um avião com problemas, veja de longe, não chegue mais perto, parece que todo mundo tem uma necessidade de mostrar tudo que é problema em primeira mão, né? Você não acha, Daniel? Em termos de tráfego aéreo, é possível que as aeronaves estejam voando ao redor, desde que os controladores de tráfego aéreo façam a separação devida. Em termos de divulgação, publicidade, é complicado, porque, graças a Deus, nós tivemos o melhor resultado possível. Mas imaginemos a dor, principalmente para a família, tendo registrado aí um acidente com consequências fatais. Então, nós precisamos pensar, nós que somos da comunicação, eu sou também especialista e jornalista, precisamos pensar e repensar qual é o nosso papel. Repito, uma imagem de um acidente trágico tendo vítimas fatais seria desastroso para muitas pessoas, principalmente para os familiares. Essa dor precisa ser pensada e repensada por nós, jornalistas.
Eu acredito nisso e concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem muito que repensar. Hoje, com essa notícia instantânea que a gente recebe, as pessoas parece que ficaram um pouco aquém da empatia. Ao invés de pensar, ou então buscarem, que eu vi algumas reportagens falando, olha, vamos tentar ver o número da aeronave para a gente descobrir quem está lá dentro. Eu falei, mas gente do céu, imagina a família dessa pessoa sabendo, é o avião de fulano de tal. É muita irresponsabilidade. Eu acho que devia existir uma legislação à parte para mapear hoje em dia essas situações de uma forma diferente, né, Daniel? Para você ter uma ideia, os especialistas em investigação jamais, em caso de acidente, vítimas feridas ou fatais, jamais vão publicitar sem antes falar com a família. Então, a família é a primeira pessoa, as primeiras pessoas a serem notificadas. No caso desse, né, a família fica sabendo através da mídia de uma forma imprecisa, como foi o caso da cantora lá a Marília Minas Gerais, Mendonça foi, né? Marília Mendonça. A bordo, o que aconteceu? Ela foi resultado de vítima fatal, só se feriu. Então, nós tivemos muitas informações ao longo do dia e quanto isso é impactante e negativo para os familiares. Então, é uma dor que precisa ser respeitada. E mesmo porque, de repente, não dá em nada, como foi o caso, né? Graças a Deus, bom resultado, perícia dos pilotos, da tripulação, mas nesse período, a família estando ciente, pode levar até uma pessoa a ser morta mesmo, um infarto, por exemplo. Sim. Já vi casos em que parentes receberam notícias desastrosas e morreram. Então, repito, isso é muito preocupante. A filmagem Tá oscilando o sinal. Que pena. seria muito importante ver o procedimento que a aeronave ela realizou, como foi feito o pouso. Mas eu acredito que essas imagens não deveriam ser divulgadas. Para a investigação, seria preciosíssimas, seriam preciosíssimas essas imagens. Eu gostaria, como especialista em aviação, ver como foi o procedimento do piloto, o que ele realizou, tem um impacto muito positivo dentro da comunidade aeronáutica. Agora, a comunidade como um todo, precisamos trabalhar com muito cuidado com isso. Agora, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente a gente acha que é muito mais perigoso a gente viajar numa aeronave de pequeno porte do que numa aeronave grande. Isso de fato é verdade ou não? O que acontece numa pequena aeronave pode acontecer numa aeronave grande com muitos passageiros. É verdade o que você disse. Contudo, nós temos estatísticas que voos com aeronave, acidentes com aeronave da aviação geral, e quando eu falo aviação geral, eu estou excluindo aviação comercial. Nós temos mais acidentes, não com aeronaves pequenas, mas com aeronaves da aviação geral. As aeronaves da aviação comercial são mais fiscalizadas, seguem um protocolo mais rígido, então nós temos uma fiscalização melhor e uma responsabilidade maior e melhor das companhias aéreas. Então, essa é uma verdade. Nós tivemos no ano passado um recorde de acidentes com aeronaves da aviação geral. Então, a aviação geral, incluindo táxi aéreo, aeronave de propriedade privada, tem sim causado uma preocupação em toda a comunidade aeronáutica e também da sociedade. É bom a gente lembrar que às vezes a pessoa tem uma fazenda e precisa de uma pequena aeronave para fazer a vistoria na fazenda. E a gente está falando de fazendas gigantes, principalmente em Goiás, Mato Grosso. E nessas regiões, muitas vezes, pensam, é tão caro para a gente fazer a manutenção. Vamos deixar assim, porque não está fazendo barulho, está funcionando tudo direito. É como um carro, a imprudência de quando se tem um carro também não é muito diferente de se não fazer a manutenção por economia, vamos dizer assim, né, Daniel? O que mais tem acontecido é isso. A aviação, eu sempre considero a aviação muito segura, desde que sejam seguidos os protocolos, principalmente de segurança e de manutenção. E nós temos visto, no ano passado principalmente, que muitas aeronaves caíram devido à imprudência do piloto ou de diretores responsáveis que não fizeram a manutenção ou colocaram o voo em risco. Então, a aeronave, o voo, ele é seguro. A operação das aeronaves
que está preocupante, né? Então, o piloto voou em condições climáticas adversas. O avião é seguro, mas o que fez com que o piloto voasse naquelas condições? Pois é. A aeronave é segura, mas naquele caso nós temos uma manutenção deficiente ou apresentou um problema. O que faz com que o piloto voe com a aeronave em condições periclitantes ou em condições duvidosas? É a operação das aeronaves que tem preocupado. Olha, queria agradecer demais a tua participação. Sempre que você tiver alguma informação que você queira passar para a gente, estamos aqui sempre abertos para te atender. Vou passar para você de casa que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Daniel Calazans, que é perito aeronáutico, @prof de professor Calazans, e você vai ter lá muitas informações até para a gente entender o que pode acontecer e o que deve ser feito para evitar um acidente e o que, quando acontece um acidente, o que pode ter sido não só uma simples coincidência ou fatalidade, mas uma imprudência dos responsáveis pela manutenção das aeronaves. Um beijo para você, viu? Fica bem. Foi um prazer, um abraço. Tudo meu. Amém, a nós todos. Como ele é simpático, muito né? Bom, né? E super didático, né? Ele é muito bom. Sempre atendia a gente também ali nos outros canais do grupo.